exercício, tá? Que é essa letra B aqui, ó. Vamos começar por ele. Bom, então aqui, na solução desse exercício, eu vou assumir o seguinte. Eu vou assumir que o gerador, né? Ele está com uma ligação convencional, tá? Uma ligação estrela. Uma ligação estrela. Bom, ligação estrela, então, fazendo a letra B. Então, a letra B do exercício aí. Então, a ligação estrela seria isso aí, ó. Tá? Vai vir um neutro, né? Aí, quando você liga lá na tomada, lá, você tem 4 pontas lá na tomada trifásica. 3 são fase e 1 é neutro. Tá certo? A proteção elétrica, pessoal, seria um outro fio, né? Lembrando que, independente se o sistema é trifásico ou monofásico, a proteção elétrica é para evitar riscos de choque. Então, num determinado ponto da instalação, você põe a malha de aterramento, né? Não liga esses pontos aqui dos fios para não dar o loop, e aí você vai fazer a ligação da sua carga. Vou compartilhar a tela aqui, só um minuto, tá? Então, assumindo, né? O aluno aqui me chamando, deixa eu só olhar aqui o que é. Então, já retornei o aluno aqui. Bom, então, vamos lá então, pessoal. Então, assumindo, né, que o alternador está com essa configuração aqui, tá? Vou desligar com o WhatsApp aqui, senão não me dou conta de dar aula. Eita, caiu foi tudo agora. Então, o que acontece, pessoal? Vamos dar uma olhada nessa figura. Se eu tivesse uma tensão aqui, fase neutra, pessoal, se a tensão fase neutra aqui, ó, se eu colocasse na ponta do multímetro aqui, ó, até esse ponto, cada ponto desse aqui, ó, né? Se essa tensão aqui for 127 volts, pessoal, AC, 127 volts AC, e aqui 127 volts AC, essa tensão é a tensão de fase do alternador, tá? A tensão fase-fase, pessoal, não é a soma das duas. Não é a soma. A soma daria 2 vezes o valor, mas não é. A relação é raiz de 3. Raiz de 3, tá? Então, a tensão de fase do alternador é 127 e a tensão de linha é 127 vezes raiz de 3. Tá certo? Bom, então, assumindo que eu tenho uma ligação estrela no alternador, vamos fazer as contas, né? Então, aqui, ó, letra B. Letra B aqui, ó. Então, eu vim aqui e fiz a ligação. Então, a ligação aqui é uma ligação trifásica e as pontas estão aqui, ó. E o meio aqui é o neutro. Então, fase A, B e C, tá? No padrão europeu, pessoal, ele chama isso aqui também de R, S e T, tá? RST, na norma europeia. Por quê? Para ficar uma letra diferente de XYZ, que já é usado. Então, o pessoal resolveu usar RST, tá certo?
Bom, então a carga eu vou poder usar aqui, ó, delta, que seria assim, ó, delta. Então, a tensão de fase na carga vai ser igual. O que acontece? Ó, a tensão de linha aqui, ó, seria se eu pegasse de um A com B, ou de um A com C, ou de B com C. Se ele falou que a tensão de fase é 127 volts AC, tá? Então, a tensão aqui de linha, né, seria 220. Tá? Tensão de linha aqui é 220 volts. Então, a tensão em cada fase dessa aqui, pessoal, vai ser 220. Por quê? Você vai pegar o A aqui, ligar aqui, pegar o B, ligar aqui, e pegar o C e ligar aqui. Tá? Então, a tensão de fase vai ser igual à tensão de linha. Tá vendo? A tensão de fase aqui vai ser igual à tensão de linha. Tá? E a corrente de fase vai ser igual. Quando essa corrente vem aqui, né? Cada corrente dessa aqui, ó, observe que ela se divide. Ela não divide em dois, porque é uma notação vetorial. A relação é a tensão de fase é a tensão de linha dividido por raiz de 3. Tá certo? Dividido por raiz de 3. Bom, por outro lado, se a gente faz um delta, então essa relação aqui que a gente tem que guardar, ó, essas relações aí. Por outro lado, se a gente fizer a ligação Y, Y, aí se eu pegar aqui agora, olha o desenho. Então, olhando para esse desenho aqui, pessoal, veja bem. Aqui é tensão de linha. Aqui é 220, ó. Tá? Só que na hora que você aplica esse 220 nessas pontas aqui, se eu ligar aqui, aqui e aqui, a tensão de fase aqui nessa carga não vai ser 220. Vai chegar a 220 aplicado em duas. Mas em cada uma dessas aqui, ó, em cada uma dessas, né? Em cada carga dessa, vai ser 220 dividido pelo fator lá que seria a raiz de 3. Aqui, ó. Concorda comigo? A relação da tensão de fase com a tensão de linha vai ser raiz de 3. Então, ó, o V aqui, ó, tensão aqui de, se eu chamasse aqui de A, chamasse isso aqui de B, isso aqui de C, o VAN aqui vai ser igual a tensão 1 dividido por raiz de 3, que é o fator de raiz de 3. Ó. Se você mediu aqui, deu 220. Você está aplicando aqui. Então, cada uma dessas aqui vai dividir um fator de raiz de 3. E a corrente que sai aqui de linha, pessoal, o IL1 aqui, ó, seria linha 1, observe que vai ser a mesma corrente que vai descer na fase. Então, a corrente de fase vai ser igual à corrente de linha. Olha lá. Nessa ligação, a corrente de fase vai ser igual à corrente de linha. Tá certo? Então, assumindo e sabendo as relações, vamos então fazer os exercícios agora, a letra B. Ó, potência em cada fase, assumindo a ligação agora, a ligação delta, tá, pessoal? Ligação delta. Então, para a ligação delta, a potência em cada fase, por fase, vai ser igual à potência total dividido por
3, concorda? Porque eu tenho uma potência total. Em cada fase, essa potência vai ser a potência total dividida por 3. Bom, a tensão por fase vai ser igual a 127 volts. Igual eu mostrei para vocês, que implica que U, que é a tensão de linha, é 220 volts. Bom, ele me disse que a resistência, pessoal, tem uma resistência de 63,5 ohms. 63,5. Bom, a corrente, como é uma carga resistiva, vai ser igual a tensão da fase dividido por esse valor. Né? Que lá na ligação delta, lembrando que na ligação delta, toda a tensão é aplicada em cima da resistência. Então, vai ser igual a IF, vai ser igual ao VF, dividido por R. Mas a tensão de fase vai ser igual a 220 volts. Olha o desenho de vocês aí. Dividido por 63,5 ohms, que vai ser igual a 3,46 amperes. Tá certo? Então, em cada resistência aí, em cada fase, que ele vai colocar igual. Então, para as três fases, né? Para as três fases, na carga, 2 pontos. Então, o I total vai ser igual a 3 vezes a corrente fase, que vai ser igual a 3 vezes 3,46 ampere, que vai ser igual a 10,4 ampere. 10,4 ampere. Tá certo? Bom, o que ele quer saber, pessoal? Qual é a corrente total drenada da linha? O que acontece? Nessa ligação aí, ó, a tensão de linha do alternador é igual à tensão de fase. Né? A tensão de linha, ó, do alternador é 220 volts, que vai ser igual à tensão de fase. O VAN, né? Como a tensão de linha é igual à tensão de fase, vai vir uma linha assim, ó, e aí a carga está aqui, ó. Essa corrente de linha, ela vai dividir aqui por um fator de raiz de 3, como eu falei para vocês aquela hora. Então, a corrente total drenada do alternador, corrente total drenada, do alternador, vai ser IF, vai ser igual a IL, dividido por raiz de 3. Tá? Cada fase aqui, a corrente, ela divide por um fator de raiz de 3 aqui, ó. Tá? Então, a corrente total de fase, nós já calculamos. Já foi calculada. A corrente total, então, que o alternador vai precisar fornecer é dado por essa relação. Ó. Então, o IL aqui vai ser igual a corrente de fase vezes raiz de 3, que vai ser igual a 10,4 vezes raiz de 3, que vai ser igual a 18 amperes. 18 amperes. Então, pessoal, essa carga, quando ela é colocada nessa configuração aqui, ó, ele está dizendo que a demanda lá na carga enxerga 10,4, mas o alternador tem que fornecer 18 amperes. Tá certo? E como que seria a corrente? Isso aqui é total saindo do alternador. Mas quanto que seria a corrente em cada linha do alternador? Em cada linha é em cada terminal. Então, ó, cada corrente de linha. Cada corrente de linha
de linha, dois pontos, vai ser IL1, IL1 é o que sai no cabo 1, vai ser igual ao IL2, porque a carga está equilibrada, vai ser igual ao IL3, que vai ser igual a esse L total dividido por 3, que vai ser igual a 6 amperes. Então, cada ponta lá do alternador vai sair isso aqui. Tá claro, pessoal? Bom, vamos agora para a ligação carga ligada em estrela. Carga ligada em estrela. Dois pontos. Carga ligada em estrela, então, vê as três pontas, né? Vê as três, quatro pontas, se for o caso, lá do alternador. Ele já diz para você que a tensão de linha é 220. Se você ligar aqui e medir em cada ponta dessa aqui, ó, a tensão é 220 volts. Tá? E aqui o outro aqui é o neutro. Então, tem aqui A, B, C e o neutro. Bom, mas aí lá no lado da carga, eu vou ligar aqui, ó. A ligação vai ser estrela também. Então, nós vamos ligar aqui, ó. Bom, batendo o olho aqui, pessoal, aí você já tem que ter uma maldade, tá? Tem que ter uma maldade aqui. Se eu pegar essa linha A aqui, que é A, e ligar nesse cabo, ligar o B, ligar o C. Quando eu fazia isso aqui em prova de eletrotécnica no início, né? A primeira coisa que você tem que perguntar é assim: quem é que tem a relação de raiz de 3? Ou é a tensão, ou é a corrente. Ou é a tensão, ou é a corrente. Tá certo? Nesse caso aqui, quando sai uma corrente de linha 1 aqui, ó, I1, observe que se aqui for a fase a mesma corrente é a corrente de fase A aqui, ó. Observe, ela não muda. O ramo é o mesmo, ó. O ramo é o mesmo. Então, nessa ligação aqui, pessoal, a corrente de fase vai ser igual à corrente de linha. Em contrapartida, a tensão de linha aqui que está saindo com 220, ó, de um ponto a outro, ela vai ser ligada, ela vai ser distribuída em duas cargas. Se eu chamar aqui de A, B e C, mas veja bem, ela não é distribuída numa relação de ser a metade, que isso aqui é uma configuração estrela. Essa relação aqui é uma distribuição em forma de raiz de 3. Então, a tensão de fase aqui nessa ligação, a tensão na fase A, vai ser raiz de 3, tensão de linha dividido por raiz de 3. Tá claro? Então, vamos fazer as contas aqui então agora. Então, fazendo as contas ali, ó. Então, a tensão de fase, né? Ligação estrela lá, VF, vai ser igual a U dividido por raiz de 3. Isso vai ser igual a 127 volts RMS. Tá? E a tensão de fase, pessoal, vai ser igual a tensão de fase, então vai ser essa tensão, né, o VF, dividido pela resistência R, né? Isso vai dar 127 volts dividido por 63,5 ohms. Isso vai ser igual a 2 amperes. Tensão de fase. A tensão total, o I total da carga, o IF total, vai ser igual a 6 amperes. Tá certo? Bom, aí o que acontece, pessoal? O que ele está dizendo é que, agora, qual que vai ser a corrente total drenada do gerador? O IL. O IL total. No gerador. O IL total vai ser igual à tensão de fase total, que vai ser igual a 6 amperes. O que ele está dizendo para você, então, pessoal, é que quando você liga essa carga na ligação estrela, a corrente drenada é 6 amperes. Quando você liga
Na configuração delta, né? Na ligação delta, a corrente total drenada foi 18 amperes, tá? Então, aí, né, na verdade, o que acontece é o seguinte: quando a gente fala que a gente vai fazer uma ligação estrela-triângulo, então, o que eu estou dizendo? Eu ligo a carga numa configuração que ela vai drenar menor corrente. Então, eu vou ligar ela em estrela. Essa carga, então, eu ligo ela em estrela, tá? Porque o momento da partida é um momento crítico para o gerador. Esse momento é um ponto bem crítico, né? Então, ele vai partir em estrela ele vai drenar 6 amperes, tá certo? Aí eu fiz aí como sendo resistor, só para ficar mais fácil a gente visualizar. Mas se fosse um motor, ele parte, na hora que ele atinge a velocidade nominal dele, a gente muda a configuração dele para triângulo, de modo que ele vai drenar a corrente nominal dele mais alta, tá? Mas, quando você liga o motor, é igual, a gente pode fazer uma analogia como tirar o carro do repouso. O que acontece? O motor, ele parte, a corrente dele de partida vai lá em cima, depois ele volta e atinge o regime nominal. O problema do motor, muitas vezes, pessoal, é esse momento aqui, ó. Que você tirar ele da inércia de parado, essa corrente aqui, essa relação aqui, essa corrente partida, né? Tem um negócio que a gente chama de corrente partida sobre corrente nominal. Essa relação de corrente partida e corrente nominal, ela pode até atingir um valor 10 aqui, ó. Na hora que você vai partir o motor, se a corrente nominal dele aqui é 5 amperes, ele está dizendo que na partida, nessa hora da partida, esse pico aqui pode chegar até 10 vezes esse valor, pode chegar em 50 amperes, tá? Então, o nosso trabalho aqui é tirar o motor desse transitório aí, dessa região, tá? Então, quando a gente fala que a gente faz uma ligação estrela-triângulo, a gente liga, faz a ligação dele estrela, que vai drenar uma corrente menor, depois que ele atingir o regime permanente, muda a ligação dele para triângulo. Aí ele vai poder drenar a corrente maior, mas não vai ter problema. Tá certo? Bom, mas voltando lá no nosso exercício, então, pessoal, então, se fosse uma ligação estrela-triângulo, se fosse uma partida, né? Estrela-triângulo, triângulo, 2 pontos. Parte com 6 amperes, você liga a carga com 6 amperes, né? E quando você comuta, esse comutar aqui é mudar a configuração da chave, ele vai drenar do alternador 18 amperes, né? Então, ele drena do alternador primeiro 6 amperes, a carga estabiliza, e aí depois ele comuta, porque o alternador, vamos imaginar que ele consegue drenar, ele consegue entregar até 20 amperes. Não vai ter problema. Eu jogo ele aqui com 6 amperes, depois eu comuto ele para 18 amperes, tá? Se ele consegue entregar até 20 amperes, pessoal, se você liga ele direto nessa configuração aqui né? Essa configuração dele aqui, ó, ele vai estar nesse pico. Então, 18 vezes 10 vai dar 180 amperes. Em contrapartida, 6 vezes 10 vai dar 60. Aliás, o alternador tem que conseguir entregar até, vamos imaginar aqui, até 80 amperes, tá? Até 80. Porque 6 vezes 10 vai dar 80. Mas é diferente desse 18 vezes 10 que vai dar 180. Tá claro? Então, esse exercício, então, nós terminamos esse exercício 1. Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo, professor. Então, vamos passar, então, se alguém mais não tiver dúvida aí, vamos passar agora para o 2. Aliás, vamos fazer um outro aqui, que está na ponta do dedo aqui, que é o 3. Vou fazer o 3 aí. Porque o 3, se a gente entender o 3 aí, pessoal, o 2, na verdade, vai ser só aplicar aí um dividir por partes aí que a gente vai conseguir resolver ele aí, tá? Bom, o exercício 3, pessoal, o que ele está dizendo? Ó, em uma instalação monofásica de Belo Horizonte,
Bom, aí, pessoal, no ponto que a gente está na eletrotécnica aí, tá? O aluno pergunta, será, professor, não foi dada a tensão elétrica? Rede monofásica em Belo Horizonte, rede monofásica em Ouro Preto, tensão de alimentação 127 volts RMS, tá? Isso aí, então, a tensão de alimentação foi dada. Se ele está falando que é uma rede monofásica em Belo Horizonte, você vai ter que usar, então, a tensão então, de alimentação de 127 volts RMS, tá? Ele está dizendo que foi ligado em paralelo um aquecedor elétrico de 5 kW e um motor de 5 cavalos. E o rendimento desse motor é de 75%, com um fator de potência de 65%. A partir disso, pede-se qual é a corrente total drenada, né? Drenada da linha. Qual é a corrente total da linha? Total na linha. Determinar o valor do capacitor que é ligado em paralelo com esse motor faça com que o fator de potência do mesmo seja corrigido para pelo menos 95%. Tá? Então, vamos lá. Exercício 3. Então, exercício 3, ele está dizendo que tem um alternador. Um alternador, né? Na verdade, o alternador é a tomada nossa da CEMIG, né? Tem uma carga de 5 kW e tem um motor aqui de 5 cavalos. 5 cavalos, tá? O rendimento desse motor é igual a 0,75 e o cosseno φ, que é igual ao fator de potência, sempre na carcaça do motor vai ter isso é uma característica construtiva da máquina, então vai ter isso lá, tá certo? E aqui, pessoal, ele falou que a tensão aqui, ó, se é em Belo Horizonte, é 127 volts RMS com um ângulo de fase de 0 graus. E 60 Hz, que é a frequência da rede elétrica, do sistema elétrico brasileiro. Tá certo? Então, a tensão aqui, ó, V ponto, na notação aqui polar, esse V aqui ponto é igual a esse valor ali que foi dado ali, tá? Bom, então, letra A. Nós temos duas cargas a ser considerada aqui, tá? Nós temos uma carga puramente resistiva, que é o aquecedor elétrico, então, olha lá, por isso que deu em quilowatt, e tem um motor, que não é uma carga puramente resistiva, mas foi dado aqui as características, né, da máquina. Bom, primeiro, pessoal, eu vou começar o meu cálculo aqui. Meu cálculo pelo motor. Bom, o motor, a potência mecânica, a potência que ele dá é a potência na ponta do eixo, tá? Então, a potência mecânica vai ser igual a 5 cavalos. Bom, essa relação aqui, pessoal, isso aqui, 5 cavalos, é igual a 5 vezes 735 watts. Então, a potência mecânica da máquina aqui deu 3.675 watts. Então, é a potência que chega lá na ponta do eixo da máquina, a potência de saída. Tá? Bom, mas quando a gente estudou rendimento, nós vimos que eu quero que saia uma potência mecânica de 3.675. Bom, eu vou precisar, pessoal, fornecer uma potência elétrica para esse motor, vão ter as perdas, e aí vai sair essa potência mecânica, tá? Então, essa relação é dada pelo rendimento da máquina. Esse rendimento é dado pela potência mecânica dividido pela potência elétrica. Esse PE aqui é a potência elétrica, tá? Então, isso implica que essa potência elétrica aqui, ó, útil, essa potência elétrica útil, vou chamar assim, né?
vou chamar de E útil, elétrica útil, ela vai ser dada pela potência mecânica dividido pelo rendimento. Isso vai ser igual a 3.675 watts dividido por 0,75. 0,75. Isso vai ser igual a 4.900 watts. 4.900 watts. Tá? Então, ele está dizendo o seguinte, pessoal. Essa máquina, ela tem um rendimento de 0,75, tá? Na ponta do eixo, precisa chegar a 3.675. O rendimento dela é de 0,75. Então, precisa chegar a uma eletricidade, pessoal, de 4.900 watts. 4.900 watts, tá? Bom, a energia elétrica, pessoal, tem um problema que é o seguinte, que é o danado do triângulo das potências. O que realiza trabalho no motor é a potência ativa, o que realiza trabalho. Potência reativa não realiza trabalho, tá? Potência reativa não realiza trabalho. Então, eu preciso, no cateto horizontal, que tenha no triângulo das potências, 4.900 watts. Só que o que vai ser drenado lá da rede da CEMIG é a potência S aparente. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu estou dizendo que no triângulo das potências, ó, eu tenho P está aqui, Q está aqui e o S está aqui. Aquela potência para ser entregue ao motor é o P, que é o que vai realizar trabalho. Esse ângulo aqui é o φ. Tá certo? Esse P foi calculado. Deu 4.900 watts. Tá certo? 4.900 watts. Então, o fator de potência, então, é igual ao cosseno de φ, que vai ser igual a P sobre S. Cosseno de P, ó, cosseno φ, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa S. O que implica que o S vai ser igual a P sobre cosseno φ, que vai ser igual a 4.900 watts sobre 0,65. O fator de potência ele é adimensional. Tá? É um número que varia de 0 a 1. Né? Então, esse valor deu aproximadamente 7.538,5. Tá? Esse S. Esse S aqui, pessoal, a unidade dele é VA. Aí vocês vão lembrar que um transformador, kVA, quando você compra o transformador, né, ele te dá uma unidade que seria esse S aqui, ó, de cima. Isso só do motor, tá? Só do motor. Bom, um outro detalhe importante, pessoal, que ele falou que o fator de potência é 0,65. Então, o FP aqui é 0,65. O fator de potência ele te mostra muita coisa. Isso implica que o ângulo θ, aquele ângulo φ ali, ó, ele é igual ao arco cosseno de 0,65. Isso vai ser igual a 49,45 graus. 49,45 graus, tá certo? Bom, aí o que vai acontecer, pessoal? Essa carga eu já considerei, já fiz o cálculo para essa carga, né? Já fiz o calculei a potência. Aí eu vou agora fazer o cálculo da potência agora para outra carga, que é a carga puramente resistiva. Então, para a carga 2, para o aquecedor. Então, o que vai acontecer? Ó? Para um circuito, para uma carga indutiva, para uma carga puramente resistiva. Puramente resistiva. 2 pontos. O P vai ser igual a VRMS vezes o IRMS vezes o cosseno φ. Só que na carga puramente resistiva, pessoal, o ângulo é 0. Esse ângulo aqui é 0. E cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1.
Isso implica, então, pessoal, que a minha corrente elétrica, o IRMS, vai ser igual ao P dividido pela tensão RMS. Então, isso vai ser igual ao 4.900 que foi dado da outra carga do aquecedor. Ah, não, desculpa. Aqui eu estou falando, para uma carga puramente resistiva, né? Eu fiz um negócio a mais aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu fosse considerar P, se eu considerasse que esse fator de potência é 1, exatamente 1, a corrente seria 4.900 dividido por 127. Bom, se o valor do cosseno φ, se o fator de potência fosse 1, se o ângulo fosse 0, o cosseno de 0 e daria 1, tá? Mas, no cálculo da corrente, pessoal, IRMS, P, VRMS, eu tenho que considerar o cosseno φ. Por que eu tenho que considerar? Porque o ângulo não é 0. O ângulo não é 0. Esse seria 1 aqui se o ângulo fosse 0. Para uma carga puramente resistiva, esse cosseno aqui é 1. Mas, vamos colocar assim, ponto. Mas, para carga indutiva, o carga indutiva é o motor. Eu preciso considerar que a corrente é igual a P dividido por VRMS dividido pelo cosseno φ, tá? Então, esse valor vai dar 4.900 dividido por 127 vezes o cosseno, né, que foi dado, que foi 0,65. E esse valor aqui vai dar aproximadamente 59,4 amperes. Tá? Bom, então, o que ele está colocando, pessoal, é que a corrente drenada por esse motor vai ser 59,4 amperes para que ele consiga fazer o trabalho dele. Tá? Se o fator de potência aqui, se o FP fosse igual a 1, essa corrente seria do motor seria igual a 38,6. Então, olha como é que é importante esse controle do fator de potência. A corrente 38,6 passou para 59,4. Só para você vencer duas coisas. Vencer o fator de potência, tá? E ainda vencer o N, que é as perdas mecânicas da máquina. Tá certo? Bom, e a corrente do aquecedor? A corrente do aquecedor, vamos usar a lei de Ohm direto. Vai ser IRMS, vai ser igual a P sobre VRMS. Isso vai ser igual a 5.000 watts dividido por 127, que vai ser igual a 39,37 amperes. Bom, então a corrente total drenada drenada aí do alternador, pessoal, corrente total vai ser igual a 59,4 mais 39,37. Isso vai ser mais ou menos igual a 98,8 amperes. Tá? Então, ao ligar essas duas cargas aí, ó, um valor bem alto, né? Que aquecedor, motor, isso drena corrente, né, muito alta. Uma lâmpada de 100 watts, 100 dividido por 127 vai dar quase 1 ampere. Daí cabe chamar a atenção de vocês que quando a gente está trabalhando com máquinas, né, elétrica, aí o condutor ele é mais grosso, né? O condutor tem uma bitola o fio é mais grosso, dependendo do valor da corrente, o fio tem que ser rígido, aquela coisa toda, tá? Bom, perguntas aí, pessoal, até esse ponto, a letra A? Bom, então agora eu vou resolver a letra B. O que ele está dizendo para você
Você está lá na empresa do cidadão lá, tá? Você está olhando para ele e falou, cara, você está perdendo muita energia nesse negócio aí, né? Melhor você, eu dimensionei aqui para você e tal, mas você pode melhorar a sua instalação elétrica. A instalação elétrica sua está mal dimensionada. E uma técnica que eu aprendi lá na eletrotécnica é utilizar um capacitor para corrigir esse fator de potência seu aí, para pelo menos 0 para 95%. Tá? Então, para 95%. É isso que nós vamos fazer, então. Então, nós já calculamos, né, pessoal? Tangente φ, letra B. Tangente φ, a gente sabe que é igual, daquele ângulo, é o reativo Q dividido por P. O Q aí é o seno, está associado ao seno. É o cateto que está na vertical. O P é o cateto que está na horizontal. Tá certo? É o P sobre Q, né? Na verdade, isso aqui fazendo passo a passo seria tangente de φ é igual ao seno de φ sobre cosseno de φ. Isso vai ser igual. Aqui seria seno é o Q sobre S e aqui é o P sobre S. Isso aqui vai cortar, né? Vai dar Q sobre S vezes P vezes S sobre P. Então, corta aqui, isso vai ser igual a Q sobre P. Tá certo? Bom, isso então implica, pessoal, que o Q vai ser igual a P vezes tangente φ. Q vezes tangente φ. Então, o Q vai ser igual ao P, vai ser igual a 4.900 vezes tangente de 49,45 graus. Isso vai ser igual a 5.727 VAR. VAR. Bom, se você quiser usar essa relação também para calcular o S, não precisa, né? Nós vamos chegar à conclusão que isso aqui é 4.900 dividido por 0,65. Vai ser igual a 7.538,5 VA. A unidade do S é VA. Do Q é VAR, tá? O reativo pode ser devido a um capacitor ou devido a indutores no circuito. Quando eles estão totalmente equilibrados, um anula o outro, aí o ângulo fica zero, o fator de potência fica baixo. Bom, agora, pessoal, vou colocar um negócio aqui, vou falar a verdade com vocês. Eu, quando estava fazendo eletrotécnica, para eu entender e fazer esse exercício completo, eu tive que fazer ele várias vezes, tá? Bom, eu vou desenhar um triângulo aqui para vocês, que é o seguinte. Eu tenho P, esse triângulo aqui não ficou muito legal, não. Aliás, não é o triângulo ainda, mas aqui eu tenho P, tá? E nesse P eu fiz um cálculo que deu um QL. O motor, pessoal, por que eu sei que é o QL? Porque o motor tem indutor. Então, esse camarada aqui, ó, vai me gerar um QL. Tá certo? O que ele está dizendo, pessoal? Que na hora que eu colocar um capacitor aqui, ó, esse capacitor vai aparecer um QC para baixo. Então, esse QC, ele vai gerar um cateto aqui, ó, menor. E nessa linha aqui, ó, essa diferença vai ser um módulo de QL menos um QC. QL menos um QC. Tá? O QL, então, é se eu não tiver o capacitor. QL é se eu não tiver o capacitor.
e o QL menos o QC com o capacitor, tá? E esse novo ângulo aqui, pessoal, vai ser um φ2, que eu não sei qual é o valor dele. Um φ2. Bom, mas o que foi dado no enunciado? Coloca um capacitor em paralelo aí com essa carga, para ele para o fator de potência ir para pelo menos 0,95. Então, ele disse assim, o fator de potência 2, então, ó, vai ser igual a 0,95. Foi dado no enunciado. Isso está associado, pessoal, fazendo um cosseno menos 1, um cosseno menos 1 aí na calculadora, que esse ângulo φ2 vai ser igual a arco cosseno de 0,95. Porque o fator de potência não é cosseno de um ângulo? O fator de potência 2 aqui é igual ao cosseno de φ2. Isso implica que o φ2 vai ser igual a cosseno menos 1 de 0,95. Isso aqui vai dar um ângulo, pessoal, de 18, ele está dizendo que esse ângulo aqui tem que ser menor para que isso aconteça. O fator de potência tem que ser menor. Esse ângulo aqui tem que ser menor que 18,2 graus. Tá? Para que isso aconteça, esse ângulo aqui, esse φ2, tem que ser de pelo menos, tem que ser abaixo de 18,2 graus. Ora, então o que vai acontecer, pessoal? Essa diferença QL menos QC, então, tem que estar associada a esse novo ângulo, que é esse módulo. Associado a esse novo ângulo e associado ao P, porque o P não muda. O S vai mudar. Observe, eu tinha um S1 aqui, e na hora que isso aqui for corrigido, vai aparecer um S2. Mas o P não. A potência para realizar trabalho sempre vai ser a mesma. Tá? Então, a tangente, usando a relação de tangente de φ2 vai ser igual ao QL menos o QC sobre P. Sobre P. Isso implica que QL menos o QC vai ser igual a P vezes tangente de φ2. Isso implica que o meu capacitor QC, né, o reativo devido ao capacitor QC, vai ser igual a QL menos tangente, menos P tangente de φ2. Isso vai ser igual a 5.727 menos 4.900 tangente de 18,2 graus. Isso vai ser igual, pessoal, a 4.116 VAR. Ele está dizendo que você tem que colocar um capacitor, tá? E esse capacitor tem que ter essa potência aí, ó, 4.116 VAR, para ele corrigir o fator de potência. Tá certo? Bom, o que vai acontecer, pessoal? Mas isso aqui foi dado em potência. E na hora que você vai comprar o capacitor, você tem que especificar ele na unidade Farad. Farad. Então, agora nós vamos... Então, eu preciso fazer esse cálculo. Isso aqui é potência. Isso aqui é potência, tá? Essa parte aqui... Aí vocês vão ter que depois, como eu falei, fazer isso aí de novo. Bom, existe uma relação, pessoal, de potência e... lá no capítulo 19.6 do Boole-Estado, tá? Capítulo 19.6 do Boole-Estado. Existe uma relação para potência quando eu estou trabalhando com circuito resistivo, que a potência é dada por V² sobre R. Tá? Num circuito que tem capacitor, pessoal,
A relação de potência devido ao capacitor, ela é dada por V ao quadrado sobre XC. Sobre XC. Tá? Lembrando que a reatância aqui é capacitiva. Então, eu tenho essa relação aqui, ó, QC igual a V ao quadrado sobre XC. Então, o que que isso implica, pessoal? Se eu tenho V ao quadrado, eu tenho a tensão que vai ser aplicada sobre o capacitor. Eu sei a potência capacitiva, eu preciso chegar nesse XC aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que o XC vai ser igual a V ao quadrado sobre o meu QC. Isso vai ser igual a 127 volts ao quadrado sobre 4.116. Isso vai ser aproximadamente 3,9 ohms. Tá? Bom, o XC, a gente sabe também que o XC ele é dado por 1 sobre ômega C. Isso implica que o meu C aqui ó, é igual a 1 sobre ômega, pessoal, é 2πf. Ômega 2πf vezes o XC. Isso vai ser igual a 1 sobre 2 π 60 vezes XC, que é 3,9. E esse valor vai dar aproximadamente igual 680 microfarad. Então, ele está dizendo que eu tenho que pegar um capacitor de aproximadamente 680 microfarad e ligar, né? Aí a outra pergunta, onde ligar esse capacitor? Como ligar esse capacitor? Você tem que ligar esse capacitor em paralelo com o motor, tá? Então, eu tenho aqui o circuito, tem aqui a carga resistir, o aquecedor, e aqui tem o motor, ó. O motor está ligado aqui, tá certo? Você tem que ir lá nos terminais dele e colocar aqui um capacitor em paralelo com ele. Porque esse capacitor aqui junto com ele aqui no circuito vai fazer essa mágica aí de diminuir esse atraso entre tensão e corrente, tá? Por que eu falei diminuir, pessoal? Porque colocar igual a 1, ora você vai ficar ligando, chaveando, desligando, tá? Então, 0,95 é um valor prático aí para você fazer essa ligação. Mais que 0,95 você vai pagar um valor muito caro, vai ficar caro fazer esse controle, tá? E a própria concessionária, ela não te cobra multa se ficar em 0,95. Então, 0,95 é um valor razoável, tá? Se eu quisesse aí que esse circuito atingisse a potência máxima, tivesse uma ressonância, é colocar um capacitor para corrigir esse fator de potência aí para 1. Para 1. Aí, por que a gente disse que isso atingiu a ressonância? Porque aí a dissipação de potência vai ser máxima. Bom, então, pessoal, finalizamos aí, então, o exercício 3. O exercício 3, tá? E agora, na sequência, vou dar um tempo para vocês fazerem perguntas, mas eu vou dar uma ida ao banheiro aqui rapidinho primeiro. Na sequência, nós vamos resolver o exercício número 4, que embora ele seja um exercício pequeno, ele é um exercício que dá uma resumida boa em tudo que nós vimos até agora. Tá certo? Então, só um minutinho que eu estou levantando aqui e volto na sequência para a gente tirar dúvidas aí, tá? Só um minuto.
primeiramente, pessoal, queria fazer a seguinte pergunta para vocês, tá? Olha só, vou ser bem realista, tá, gente? Vocês, né, fazem a engenharia de Minas, engenharia civil, engenharia metalúrgica. Esses exercícios que a gente está fazendo aqui, pessoal, são exercícios, tá? Da eletrotécnica, que tem que ter um pouquinho de atenção, tá? Normalmente esses exercícios aí são os mais difíceis da prova, que não é estalar o dedo e lembrar disso tudo, tá? Vocês estão fazendo isso aí à distância, então vocês têm com consulta, né? Vocês têm formulário, mas a rigor, quando é dado isso aí na prova aí, tá? São os exercícios que normalmente o pessoal, assim, grande parte da turma que faz a lista, que tira dúvida, aquela coisa toda, vai lá e consegue fechar o exercício, né? Mas normalmente são os exercícios mais difíceis da prova. E quando essa prova é aplicada lá na sala de aula, né, em condições normais de temperatura e pressão, pessoal, normalmente o aluno esquece alguma coisinha, mas é por questão de... Isso aí você tem que fazer várias vezes para você memorizar a sequência correta. Senão o aluno confunde o que é rendimento com fator de potência, né? Então, isso é uma coisa que demora um pouquinho aí, tá? Mas a dica que eu vou dar para vocês é fácil, né? Faz essa suposição igual eu falei. Se o fator de potência fosse 1, como é que seria o cálculo? Se fosse 0,8, né? Isso aí, pessoal, acontece na prática. Eu fui lá fazer um trabalho, né, de campo, e o fator de potência lá da fábrica de gelo do meu colega, que eu já mencionei para vocês, estava dando lá 0,6, 0,5, tá? Por aí vocês podem ter uma noção de quanto que uma rede mal dimensionada estressa aí um sistema elétrico, tá? A rede, no caso, a rede da pessoa lá. Bom, esse exercício 4, pessoal, ele tem uma simbologia, nunca vou esquecer desse exercício aí. Quando eu fiz eletrotécnica, foi dado esse exercício aí na prova. E foi dado um monte de exercício, né, com motor, aquela coisa toda. Eu lembro que eu peguei um livro de eletrotécnica e fui estudando, né, estudando em casa, gastei um bom tempo, tá? E eu lembro que tinha esse exercício na lista. E o único que na época eu não fiz, né, foi esse, tá? E eu tinha uma dúvida no exercício, que era o seguinte: na hora de representar a impedância, qual dos dois elementos, capacitor e indutor, na notação cartesiana, qual que fica menos é menos e qual que é mais? Tá? Eu fiquei com essa dúvida. E aí, por causa dessa dúvida, eu fiquei resolvendo o exercício lá do motor, que era maior, né? E eu lembro que eu errei um detalhezinho lá e dá-lhe borracha, né? Aquela hora que você fala, cara, eu não podia ter errado isso. E aí, o tempo estava acabando, aquela confusão toda, eu não vou errar esse exercício do motor aqui, cara, porque eu estou bem nesse negócio, sabe? Refiz o exercício, aí tinha lá uns 10 minutos para eu fazer esse exercício aqui, ó. Aí eu errei esse sinal, né? Errei o sinal do exercício. Aí eu nunca vou esquecer dele, tá? Mas aí nós vamos fazer ele junto, né? Pra vocês verem aqui como que é esse exercício, embora ele não está falando de motor, embora ele não está falando de capacitor, pessoal, mas eu poderia dizer que do lado do ramo direito aqui, ó, é um motor monofásico, por exemplo, e o ramo do meio aqui, ó, é um capacitorzinho ali, né? Porque um motor, ele tem uma representação, eles são enrolamentos. Então, os enrolamentos, né, é indutor, resistência, capacitância, tá? Então, vamos fazer esse exercício aí para a gente... Ó, o que ele está dizendo? No circuito abaixo, a reatância indutiva XL é 15, e a reatância do capacitor variável é de 10. A partir disso, pede-se: apresente o diagrama fasorial do circuito. Calcule os valores das correntes do circuito. A potência dissipada no circuito, tá? A potência dissipada no circuito. O valor do capacitor que torna o circuito ressonante. Então, vamos lá. Então, eu vou começar logo no ponto que foi onde eu errei, na hora de fazer o cálculo. Em condições normais, você tem um tempinho lá para... Então, pessoal, eu vou dividir esse circuito aqui em dois ramos. Uma impedância, devido apenas à resistência desse ramo aqui, tá?
uma impedância devido apenas ao capacitor, uma impedância devido apenas ao L, tá? Então, eu vou chamar isso aqui de R1, R2, C e L, tá? Então, no caderno de vocês aqui, vocês nomeiam aí R1, R2, C e L, tá? Então, aqui no meu caderno, eu vou fazer o seguinte, exercício 4. Se eu tivesse a impedância devido apenas à resistência 1, vai ser igual, ora, vai ser R1, né? E se eu estou falando que a impedância vai ser só devido à resistência R1, pessoal, vai ser um J0, porque eu não tenho reativo. Então, isso aqui vai ser R1, 10 mais J0. A parte real, então, é 0. Beleza? E o meu Z da capacitância que está em paralelo, pessoal, a esse capacitor, vai ser igual. Bom, se eu estou falando que a impedância devida apenas ao capacitor, não tem resistência. Vai ser 0 menos J10. Foi aqui que eu errei, ó. Menos. Aqui é menos. Quando é o capacitor, pessoal, aqui é menos. Aqui é menos, tá? Quando for o capacitor. Isso aqui implica, pessoal, que essa impedância aqui nesse ramo 1, essa impedância Z aí no ramo 1, tá? Vou chamar aqui de ramo 1, vai ser igual. Quando você soma esses dois aqui, vai dar 10 menos J10. Menos J10, que vai ser igual. Bom, isso aqui é na notação cartesiana. Na notação polar, isso aqui é com vetor. Uma bolinha em cima, isso aqui vai ser igual. O módulo. O módulo vai ser raiz de 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado. E o ângulo aqui vai ser um ângulo de menos 45 graus. Um Z devido ao capacitor. Esse ramo 1 aqui, o Z1. O Z2, pessoal, batendo o olho aí, o ZL vai ser 0 mais J15. Então, você não pode inverter isso aqui, ó, os dois sinais, tá? Então, na época, o professor olhou lá e ficou com dó. Falou, não, o cara fez conta pra caramba e errou o sinal aqui. Me deu lá, sei lá, 60%, 70% da questão. 10 mais J0. Mas, obviamente, né, eu queria ter acertado a questão toda, mas faz parte da vida. 10 mais J15. É aquele lance que você dribla o zagueiro, dois zagueiros, na hora de chutar para o gol, você chuta para fora. Isso aqui é igual a 18. Então, esse 10 aqui, J15, o 15, pessoal, vai ser devido ao indutor. E o 10... Então, quando os dois ramos ali nessa figura, você não precisaria nem ter feito essa separação. Ó. Essa impedância aqui vai ser 10, o indutor, mais o valor do XL, tá? J. E nesse ramo 1 aqui vai ser 10, menos o valor do XC, o XC, mas o XC é a reatância do capacitor variável. Ele falou que o XC é 10, tá? Então, olha lá. Isso aqui, 10 mais J15, vai ser igual a... Então, na notação cartesiana, é isso aqui. Isso aqui está associado à notação polar, é 18 em módulo, com um ângulo de 56,3 graus. Não deu o ângulo perfeito aqui, pessoal, porque o valor aqui é 15. Se você fizer esse cálculo, raiz quadrada de 10 mais 15 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo, vai dar 18. E o ângulo vai dar 56,3 graus. Tá certo? Bom, eu tenho duas impedâncias aí, então, em paralelo. Tem duas impedâncias. A impedância equivalente, pessoal, o Z equivalente, vai ser igual. Essas duas impedâncias estão em paralelo. Então, vai ser o Z1 vezes Z2 sobre Z1 mais Z2. Isso vai ser igual. Então, raiz de 200
Aí, aqui agora, no numerador, é melhor usar a coordenada polar, menos 45 graus, vezes 18, com ângulo de 56,3 graus. Sobre. E no denominador, pessoal, é melhor usar a notação coordenada cartesiana. Tá certo? Isso vai dar, então, isso vai ser igual 254,6 com ângulo de 11,3 graus. E no denominador, pessoal, vai aparecer um 20 mais J5. Fazendo esse cálculo aqui, vai dar 254,6 sobre 20,6 com ângulo de 14 graus. Aqui tem um ângulo aqui, né? 11,3 graus. Aqui que é a importância de estar lembrando daquela questão lá dos números complexos. Vai dar 12,3, então, com ângulo de menos 2,7 graus. Então, essa é a impedância total, a impedância resultante desse circuito. Tá certo? Esse é o valor total aí. Bom, o que ele está perguntando aí, pessoal? Primeiro, ele perguntou qual é a corrente, né? Aliás, ele está perguntando qual é o valor da... Então, olha lá, apresente o diagrama fasorial. Mas para fazer o diagrama fasorial, pessoal, eu preciso calcular a corrente, né? A potência dissipada no circuito e o valor do capacitor que torna o circuito ressonante. Então, eu preciso calcular a corrente total primeiro. O I total aqui, ó, guarda esse valor aqui, tá? 12,3 com menos 2,7 graus. Vamos calcular a corrente total do circuito, então. O I total, então, vai ser igual ao V dividido pelo Z. Isso vai ser igual. O V, pessoal, vamos olhar se o V foi dado. 120 volts. E se ele não falou nada da fase, é porque é 0 graus. Tá? Se ele não falou nada. Então, é 120 aqui, ó, com a fase 0 graus. Dividido por aquela impedância. Menos 2,7 graus. Isso vai ser igual. Então, 120 dividido por 12,3... 9,8 aproximadamente. 9,8 ampere. 9,8. Com um ângulo, pessoal, com um ângulo de 0 menos 2,7 graus, ampere, tá? Tem uma unidade aqui, ó, ampere. Bom, o que ele está dizendo, me mostrando então, pessoal, que a predominância nesse circuito está sendo da corrente ficar adiantada de um ângulo de 2,7 graus. Então, esse circuito aí, na verdade, é um circuito que está predominando uma dinâmica capacitiva. Predominância capacitiva. Então, na verdade, bom, predominância capacitiva. Eu já calculei aqui o valor da corrente, tá? A corrente está aqui. 9,8 com ângulo de 9,7 graus para cima.
Então, o que eu preciso calcular aí? Calculei a corrente. Bom, eu calculei a corrente total, tá? Aí o cálculo da corrente em cada ramo desses aqui, eu vou deixar como exercício aí por enquanto, tá? Vou calcular a potência total dissipada, a potência total aqui do circuito. E aí na letra D, pessoal, ele está perguntando assim, qual o valor do capacitor que torna o circuito ressonante? Bom, para tornar esse circuito aqui ressonante, pessoal, a ressonância acontece quando o XL ele anula completamente o XC. O XC e o XL são iguais. Se o XL e o XC aqui são iguais, pessoal, o que vai prevalecer aqui é a potência devida a esses dois resistores, de 10 ohms, tá? E essa dissipação aí, P, devido aos dois resistores, ela vai ser máxima. Então, eu vou fazer a letra D, tá? Depois eu volto para concluir o restante. Então, eu vou colocar assim, ó, na letra D, ressonância. Dissipação de potência, né? Potência dissipada por efeito Joule. Por efeito Joule. E o efeito Joule, pessoal, o que dissipa aí é o resistor apenas. O indutor e o capacitor não dissipa potência, não, tá? Só armazena. Então, na letra D, eu tenho que o XL tem que ser igual a XC, para que isso aconteça. Quando isso acontecer, o circuito ele é ressonante. O circuito vai ser ressonante. Deixa eu voltar aqui onde estão as minhas contas aqui, tá? Então, vamos fazer as contas. Achei que eu estava com ele pronto aqui. O XL foi dado, ó. O XL foi dado. Então, XL, XC vai ser igual a XL, né? Que vai ser igual. O XL foi dado aí que deu 15 ohms. Então, o XC tem que ser igual a 15 também. Tem que ser igual a 15 ohms. Mas a gente sabe que o XC é igual a 1 sobre ômega C. Isso implica que o C vai ser igual a 1 sobre XC ômega. Vai ser igual a 1 sobre. Então, esse XC aqui tem que ser igual a 15. E esse ômega aqui é 2π vezes 60. É ômega F, 2πf. Então, isso vai ser igual a 1 sobre 15, 1 dividido por 15, vezes 2, vezes π. 60. Então, isso deu 1,76, pessoal. Vezes 10 elevado a menos 4 farad. Passando para microfarad, isso então dá 176 vezes 10 elevado a menos 6 farad, tá? Essa unidade de microfarad, ela é usual para capacitor, né? 176 microfarad. Tá certo? Então, ele está dizendo que se você colocar, se você ajustar de maneira que esse capacitor é variável, tá vendo? Tem uma setinha nele aqui, ele pode aumentar e diminuir. Eu tenho que fazer com que esse XC aqui seja de 15 ohms. Quando eu fizer isso,
a dissipação de potência vai ser máxima, tá? Essa dissipação de potência vai ser máxima, pessoal. Então, eu posso considerar, né? Aí a corrente vai passar igualmente nos dois ramos, tá? Eu vou colocar aquele capacitor que eu acabei de calcular, vou colocar ele aqui no elemento, e esse circuito ele vai ser ressonante. Então, nós acabamos de calcular. Tá certo? Bom, o que falta a gente fazer aqui, pessoal? Falta a gente fazer a potência dissipada no circuito, tá? Só que eu vou deixar um exercício para vocês fazerem em casa, que é calcular a potência em cada ramo desse, ó. Nesse ramo vai ser dissipada uma potência no resistor, vai ter um Q armazenado aqui no indutor, tá? Vou deixar para vocês terminarem o exercício, tá certo? Só para a gente não ficar preso aqui nesse exercício, já é 11h33, e aí na próxima aula eu volto nele, né, e a gente conclui ele aí, tá? Mas o que ele está pedindo aqui? Apresente o diagrama fasorial do circuito. Na hora de fazer esse diagrama fasorial do circuito, pessoal, eu preciso saber a queda de tensão no resistor, eu preciso saber a queda de tensão no capacitor, tá? Eu preciso saber a queda de tensão nesse outro resistor, eu preciso saber a queda de tensão nesse indutor aqui, tá? E para eu calcular esses valores, eu preciso saber as correntes também. Então, lá naquela apostila que eu passei para vocês, tem lá, desenhando, qual que é a corrente total do circuito, né? Então, se eu colocar aqui, qual é o diagrama fasorial desse circuito, considerando apenas os valores totais? Letra A. Então, o diagrama fasorial vai ser o diagrama fasorial, ó, considerando apenas os valores totais. Letra A. Vai ser a tensão 127, vai ter um vetor aqui da tensão, ó. Tá? Esse V ponto aqui vai ser igual a 127 com ângulo de 0 graus. Com ângulo de 0 graus. Tá? E a corrente total, pessoal, que eu acabei de calcular, deu esse valor com ângulo positivo. Deu um ângulo aí de... Então, eu vou fazer um vetor aqui, tá? E esse I ponto, considerando então o I ponto aqui, ó, esse I ponto vai ser igual a quem? Vai ser igual àquele cálculo que nós fizemos. Foi na verdade, não é 127, é 120, né? 120. 120, né? É 120. 120 com a fase 0. Aí, quando eu fiz o 120 dividir pelo Z, deu um valor aí. Qual é o valor da corrente, pessoal? O módulo. Qual o valor que deu aí da corrente em módulo aí? Foi o cálculo que eu fiz na etapa anterior aí, tá? Eu fiz o Z equivalente, né? O Z equivalente deu 12,3. 120 dividido por 12,3. Em módulo, a corrente deu 9,8. Então é 9,8 aqui, ó. Com ângulo de 2,7 graus. 2,7 graus. Então é isso que ele está mostrando. A notação fasorial aí, tá? Essa corrente aqui, ela está com uma diferença aqui de ângulo aqui, ó. Que é esse 2,7 graus, esse φ aqui. E o módulo aqui da corrente é 9,8. E a tensão está com esse módulo de 120. Quais são os valores da potência, pessoal? A potência, né? É o valor RMS, P, vezes o cosseno desse ângulo aí, ó.
O P, então, ó, é igual a VRMS vezes o IRMS vezes o cosseno desse ângulo aí, ó, desse ângulo φ. Vai ser igual a VRMS a 120 vezes o I, 9,8, vezes o cosseno de 2,7 graus. Então, isso aí deu P. 120, acho que ele está pedindo vezes 9,8 vezes cosseno de 2,7. Em graus, né? 1174,7. 1174 watt. O P é sempre watt, tá? Então, o que está sendo dissipado, pessoal, é esse 1174,7 graus aqui, ó. Então, o que ele dissipa é só devido à resistência, tá? Então, essa potência aqui. Já que nós estamos nesse ponto, vamos, se eu pedir a energia reativa do circuito, vai ser o Q. Então, o Q vai ser igual VRMS vezes IRMS vezes o seno desse ângulo. Então, vai ser 120 vezes 9,8 vezes seno de 2,7 graus. Vai dar um reativo pequeno, mas vai ter, tá? 55,4. 4 VAR. E, finalmente, qual é a potência aparente? O S. O S vai ser igual, né? Raiz quadrada de P ao quadrado, mais Q ao quadrado, raiz quadrada disso tudo aí. Então, isso aí ao quadrado. Mil cento e setenta e seis VAR. VA, desculpa, VA. Volt ampere. Então, o triângulo das potências, então, é esse S, P e Q aí que foi calculado. P, Q e S. S, P e Q com esses valores aí. Tá? Não vou colocar os valores aqui, porque senão a figura vai ficar pequena. Tranquilo, pessoal? Então, esse exercício aqui, calcular as potências aqui em cada elemento desse, as quedas de tensões, vou deixar aí como exercício aí para vocês. Tá certo? Bom, vou fazer na ordem aqui, pessoal, já que nós estamos nesse ponto aqui, esse exercício 5, aliás, dúvidas aí no exercício que eu acabei de fazer? Esse exercício 5, eu vou deixar isso aqui por enquanto, tá? Você não precisa fazer não, porque você é da próxima etapa da matéria. Enfim, como ela é... Existe uma relação de velocidade de turbina, né, do número de polos da máquina, que eu não expliquei isso. Isso nós não vimos ainda. Mas isso está lá na página 172 do livro. Então, eu vou fazer isso aqui, só para não ficar incompleto. 15. Bom, numa máquina desse tipo aí, pessoal, a relação entre velocidade síncrona isso aqui é uma aplicação direta de fórmula, tá? Que nós vamos ver mais para frente.
que diz o seguinte, que a velocidade síncrona da turbina de um motor, a velocidade síncrona, esse 16 aqui é o número de polos de uma máquina, tá? E esse 60 aqui é a frequência da rede elétrica. Frequência da rede elétrica. Ele quer saber qual é a velocidade que a turbina de uma máquina tem que girar para gerar esse 60 Hz aqui, tá? Então, existe uma relação entre essa velocidade, entre essa frequência F, a frequência F, o número de polos, o número de polos aqui é 16, o 120 aqui, na verdade, é da fórmula, né? E aí, mais para frente, a gente vai ver isso, tá? Na sequência. Então, na verdade, eu tenho que ter uma turbina girando a 450 RPM para que eu consiga, numa máquina de 16 polos, o polo, na verdade, se eu tenho um ímã aqui norte e sul aqui, ó, então quer dizer que isso aqui são dois polos, tá? São dois polos. Então, é uma máquina de dois polos. Tem mais um aqui, são 4 polos. Isso aqui é uma máquina de 4 polos, tá? Então, a gente vai ver isso aí na sequência, tá certo? Mas aqui está a solução do exercício. Velocidade síncrona do rotor tem que ser igual a 120 vezes 60 dividido por 16, que dá 450 RPM. Bom, e na lista aqui, pessoal, então na lista, nessa parte da lista aqui, nós só não fizemos o exercício 2, tá? O exercício 2, tá? Mas eu vou dar uma geral nele aqui. E aí na próxima aula a gente faz ele, se for o caso. Você tem que fazer o desenho igual eu fiz, né? Desse exercício 3 aqui. Ele está dizendo que tem um sistema 4 fios. Bom, então ele tem 4 fios, fase A, fase B, fase C. Ele está dizendo, primeiro, tem que ligar o motor trifásico. Então, cada fase do motor vai num ponto, né, num fio aí desses fios aí. Um conjunto de 9 lâmpadas. Bom, aqui ele falou que a alimentação da lâmpada é 220 volts. Então, eu tenho que dividir o conjunto, pessoal, de maneira... Ele está dizendo que a tensão entre fase é 220. Então, eu vou fazer essa ligação aí, né? Se tem 9 lâmpadas, e ele quer que o sistema fique equilibrado, eu vou dividir 3 lâmpadas para cada fase. Então, 3 lâmpadas para A com B, 3 lâmpadas para B com C e 3 lâmpadas para A com C. Tá? Um conjunto de 12 lâmpadas incandescentes monofásico. Então, a ideia é a mesma. Divido esse 12 aqui por 3, vai dar 4. Então, 4 lâmpadas eu coloco da tensão A para neutro, mais 4 B para neutro, mais 4 C para neutro. Tá? Porque a lâmpada é de 127, ó. Beleza? E 3 motores monofásicos de 2 cavalos. Então, eu vou colocar um motor em cada fase. E no mais, pessoal, ele vai pedir para fazer os cálculos, né? Primeiro, fazer a distribuição das cargas. Depois, calcular a corrente total drenada da linha e o fator de potência total. E depois, o segredo aqui, a parte mais difícil, é considerar esse motor trifásico, tá? Mas a partir do momento que você divide ele aqui em cada fase, você passa a considerar a potência dele apenas uma das fases, que seria 2 cavalos. 2 cavalos por fase. Faz o cálculo como se fosse uma carga monofásica normal, tá? E aí no final você, enfim, dei a dica aqui, né? Quero que vocês tentem fazer. No livro tem muito parecido, bem parecido, praticamente só mudei os valores aqui. E na aula que vem, eu vou separar um tempo para resolver esse exercício, tá? Os demais aqui, vocês podem me escolher aqui, pedir qual que vocês querem que eu resolva. E no mais, eu vou tirar dúvida da lista 2. Lista 2 e lista 1. E aí fica a critério de vocês aí para tirar. Esses exercícios aqui também caem na prova, tá? Isso é para ver se a pessoa está entendendo bem de lei de Lenz. Então, nós vamos tirar dúvida aí, né, do que vocês entregaram também. Bom, pessoal, 11h47 agora.
Então, meu programado para hoje seria isso. Tá? Avançamos até bem aí na solução dos exercícios. Então, como eu falei para vocês, na próxima aula, para a gente ter um encontro aí, esse encontro muito com 5 aulas direto, né? Tem esse problema aí. É um dia só no encontro da semana, então a logística fica meio complicada. Mas o que eu queria sugerir para vocês é que na próxima terça eu dê continuidade na matéria, né? E separo a metade da aula aí, pelo menos aí, para resolver aí mais algum exercício, tirar dúvida. E a prova a gente coloque na semana seguinte, tá? Aí na semana seguinte, o que eu vou fazer? Que seria o dia 27. Eu vou dar aula as 2 primeiras aulas, e quando der aproximadamente 10 horas, eu libero a prova para vocês e dou um tempo para vocês fazerem e entregar no Moodle. Tá certo? Para não usar todo o horário que a gente tem disponível aí. Tá certo, pessoal? Beleza. Então, estou à disposição aqui para tirar alguma dúvida também, tá? Professor, o senhor já corrigiu os outros trabalhos que a gente já mandou no mundo? Não, não corrigi ainda não. Vou separar. Normalmente eu pego a semana da prova, tá? E aí, mas eu vou ver se eu faço isso essa semana, que eu libero lá e dou um feedback para vocês. É porque é melhor antes da prova, porque dá para saber se a gente está acertando ou não as questões. No geral, Felipe, eu vou pegar as listas lá e dar uma conferida se foi feito. Mas eu não saio pontuando assim, porque são muitos alunos, muita lista, corrigindo exercício por exercício, não. Tá? Então, Entendi. Beleza. aí é bom você usar a dúvida, porque são muitos alunos, então você dá normalmente eu pego um, tá? E vou dando uma corrigida para o aluno, vou olhando o valor macro assim, mas não sai linha a linha, olhando, fazendo correção em lista, não. Mas, enfim, aí a aula de dúvida é justamente para vocês tirarem, esclarecer isso, né? Esclarecer um ponto ou outro aí que vocês não tenham entendido direito, beleza? Professor, a sua prova são quantas questões, mais ou menos? 5 questões. Beleza. Tá bom? Dimensionado para 1h30, 2 horas no máximo. Normalmente eu libero um horário a mais, assim, umas 3 horas, devido a essa questão de ser remoto e tal, mas é uma prova que dá para fazer com 1h30, 2 horas. Tranquilo. Porque a gente perde um tempo bom também, tipo, escaneando as resoluções, mandando. Isso, eu sei. Mas assim, você pode ficar tranquilo, porque dá tempo. E normalmente, quando tem alguma coisa que impacta todo mundo, a pessoa me avisa lá no WhatsApp, eu dou uma olhada, se for procedente, né? Porque você vai fazer as questões de modo normal, e depois você vai escanear, joga no arquivo e entrega. Mas é 3 horas que normalmente eu dou. Tranquilo, então, valeu. Beleza? Então tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Então, no mais, pessoal, uma boa semana para vocês aí. Então, até o próximo encontro, então. Valeu, tchau, tchau.